16:4, essa primeira parte do versículo, parte A do versículo, nós vamos meditar e vai nortear os nossos passos na noite de hoje, a nossa meditação na palavra na noite de hoje. Enquanto você abre sua Bíblia, alguns avisos para você aqui: não converse, coloque seu celular no silencioso, evite se levantar, pelo amor de Deus, e sobretudo esteja sensível à voz de... Amém. Provérbios 16, verso 4, primeira parte do versículo diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Você pode repetir comigo? O Senhor faz tudo com um propósito. Amém? Hoje nós vamos aprender no Senhor sobre propósito, entender que Ele tem propósito para a nossa vida, entender que o nosso Deus, tudo o que faz, o texto está dizendo, tem um propósito, tem um para quê, uma finalidade. Então vamos aprender sobre esse texto e outros mais, sobre os propósitos do Senhor na nossa vida. Se você puder, ora comigo, vamos pedir direcionamento, discernimento no Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dê discernimento a cada vida, cada homem, cada mulher nesse lugar, que cada um aqui possa crescer na palavra e entender o propósito do Senhor em cada coração, em cada vida, em cada homem, em cada mulher. Que o texto seja claro, que a tua voz seja audível nesse lugar, que toda outra voz faça silêncio, que somente o Senhor tenha liberdade aqui para nos conduzir durante esse tempo de palavra, que a gente possa crescer, amadurecer e crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A gente está continuando numa série chamada O Melhor Lugar. Deus tem um melhor lugar para a nossa vida. E hoje nós vamos entender sobre o propósito do Senhor para a nossa vida. Que o propósito do Senhor é o melhor lugar para a sua vida. Não sei se você tem vivido ou caminhado no centro do propósito da vontade do Senhor. Se não, é tempo de rever isso e voltar imediatamente para isso. Falar sobre propósito, espero que você tenha atenção a partir de agora, é entender que nós vivemos numa sociedade, sobretudo, muito doente. Principalmente, após a pandemia, bagunçou muito todas as questões. A saúde mental aqui, na nossa região, eu falo com um pouquinho mais de propriedade, porque eu moro aqui, atendo aqui, eu vejo muitas vidas que antes desse contexto de pandemia, esse contexto de terror, né, não sei de que forma você viveu esse tempo, mas principalmente naqueles primeiros dias ali foi muito pavor, muito medo. A gente não sabia como ia evoluir, para onde iria aquele negócio, o que a gente ia poder fazer ou não, como é que seria a nossa vida após aquele tempo, aquela reclusão. E muitas pessoas, a partir disso, acabaram sendo afetadas emocionalmente. Sua caminhada, sua vida, ou talvez a beleza da sua vida mudou um pouco. Nós vivemos o mês de setembro chamado como Setembro Amarelo. Faz alusão a uma questão muito séria, que é a questão do suicídio. Algo muito real que acontece, mas muito silencioso. Geralmente, pessoas que caminham por esse caminho, que vão por esse caminho, a família não vai falar sobre isso, ela não vai estar divulgando esse tipo de coisa. Mas existem dados dizendo que em 5 anos o índice subiu cerca de 50%. Então, vidas estão adoecendo cada vez mais, mas também parte disso, parte dessa distância para o Senhor, tem relação com a falta de propósito. É claro que a pandemia assusta, é claro que os índices de ansiedade, depressão contribuem, né? Se você está adoecendo nessa área, procure um profissional, se trate nessa área, mas também existe uma parcela, uma fatia muito grande desses índices estarem aumentando por falta de propósito. Porque se nós não temos um propósito muito claro, a gente não sabe onde chegar. Se eu não sei, se eu não tenho um alvo muito claro na minha frente, minha meta, meu propósito, qualquer lugar vai insatisfazer, ou qualquer outra proposta vai nos tirar do caminho. Nós temos que refletir o Senhor aqui na terra. E nós entendemos nesse texto, Provérbios 16, verso 4, que o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo que Deus faz tem um para quê, um objetivo, tem uma função. Deus fez o sol. E o cearense dá glória a Deus por esse sol, sim ou não? Deus caprichou no nosso sol, muito mais do que lá para o sul. Deus faz a lua, Deus faz as nuvens, a terra, a perfeição de toda a sua criação tem um movimento terrestre, tem um motivo, tem um propósito. A poeira
negócio chato, suja a minha casa direto. Tem propósito, a água tem propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. Até um tempo desse, acreditava que o apêndice não tinha propósito no corpo. Era algo que estava sobrando ali. Foi o que usava, a expressão que usava era sobra da evolução. Tempo para cá, descobriram a função do apêndice. Ele é essencial no sistema imunológico, então quem retira vai sofrer um pouquinho mais com doenças. E ele é uma reserva ali de bactérias, mas bactérias boas, que hora ou outra seu corpo vai precisar, sobretudo o intestino precisa, para digerir algumas e conseguir algumas substâncias nessa digestão, e principalmente quando você tem alguma doença intestinal, e aí essa reserva funciona, porque boa parte dela sai. Então, aí foi descoberto justamente as funções e o propósito do apêndice. Pastor, meu dedo mindinho serve de quê? Quantas coceiras no seu ouvido você teria se não fosse por ele, salvando a sua vida aí? Cada parte em nós, cada parte da criação do Senhor tem um para quê, um propósito. Ou seja, logo, a partir disso, se Deus tudo que faz tem um para quê, tem um propósito, primeira grande certeza que nós temos, tem um capítulo no livro, Uma Vida com Propósito. Esse capítulo me impactou e eu aconselho a igreja que leia esse livro. É um livro muito importante para todo cristão. Todo cristão, em algum momento, deve entrar em contato com esse devocional de 40 dias. Nesse capítulo, tem uma afirmação dizendo lá que você não é um acidente. Na época, aquilo ali saltou aos meus olhos, de entender que Deus tem um propósito para cada vida nesse lugar. Olha para a pessoa do seu lado aí. Só olhar, não vai falar nada. Minha promessa é não conversar com a pessoa. Mas Deus tem um propósito nessa vida. E você pode repetir comigo, eu não sou um acidente. Porque dependendo do nosso contexto de chegada à Terra, a gente pode achar que a gente não foi planejado. Mas a pergunta é por quem? Você pode não ter sido planejado pelo seu pai e sua mãe, mas por Deus certamente que foi. Eu, por exemplo, eu estou vivo, eu vim à Terra, eu existo, porque na soberania do Senhor, minha mãe queria ter 3 filhos, não era? E aí engravidou de uma menina, e aí ela, se eu não me engano na história, ela pintava a calcinha, era isso? E aí o cheiro da tinta na gravidez dela fez com que ela abortasse aquela menina. E aí, depois de um tempo, o garotão chega. Propósito de quem? Do Senhor. Na minha vida, Deus tinha propósito também na minha chegada. Então entenda isso. Não importa a história que você ouviu até hoje sobre a sua chegada, sobre o seu nascimento. Pastor, meu pai não me queria. Pastor, eu vim de um acidente, de uma noitada, de um carnaval aí, irresponsabilidade da minha mãe sempre disse que eu cheguei para atrasar a vida dela, que eu fui um problema, que eu fui uma dificuldade. Meu pai de verdade nunca me amou. Qual pai? Porque você não é um acidente. E o teu pai, o teu Criador, o Deus Todo-Poderoso, te planejou desde o ventre da sua mãe. E Ele tem na sua vida um propósito muito específico. Salmo 139, verso 16 diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É um Deus tão soberano, tão grandioso, que todos os nossos momentos e dias Deus conhece. E Deus colocou o propósito na nossa vida. Então você não é um acidente. Quem decidiu por você não foi seu pai e sua mãe. Quem decidiu por você não foi a sua família terrena. Foi o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que decidiu pela sua vinda. E a sua vinda tem um para quê? Você veio para cá, pastor, eu vim para sofrer. Nada disso. Deus tem um propósito na sua vida. Só que, para que você viva o propósito do Senhor, você precisa entender o que é que tem dirigido a sua vida. Porque se eu tenho um alvo aqui chamado propósito do Senhor, já a gente chega nessa parte, de entender que Deus tem um plano para a minha vida, mas se eu não olho para esse alvo, para esse propósito, eu posso estar olhando para outras coisas, e outras coisas podem estar guiando a minha vida, ou a sua vida. Talvez a sua vida é guiada, não por um propósito do Senhor, mas por ressentimentos. E tudo que você faz hoje em dia, seriam ressentimentos, respostas a uma ferida aberta na sua vida há um tempo atrás. Alguém fez, você está ressentindo,
trazendo de novo esse sentimento, e todas as suas ações, comportamentos e tratos são reflexo dessa abertura no seu passado. De maneira hoje que você é o seu lunga, ignorante, porque no passado você foi muito maltratado e aprendeu a tratar todo mundo com 7 pedras na mão. De maneira hoje que você é extremamente ciumento, não confia em ninguém, porque no passado confiou, quebrou-se uma confiança e hoje você é ressentido com aquilo, traz aquele aspecto da vida como um norte para a sua vida. É como se fôssemos um grande navio no meio do mar. Se a gente não tem um norte, se a gente não tem um farol, a função de um farol é mostrar o caminho. Estão chegando aqui à margem, à terra, e aquela luz vai mostrando que a terra está próxima, mas também o caminho que eu devo seguir. É como se não tivéssemos esse farol, esse propósito, e a gente fica perdido no mar. Se eu não tenho um propósito, a minha vida pode me levar para qualquer lugar, e qualquer onda que der pode me levar para um outro lugar, que não é a vontade do Senhor para a minha vida. Por isso que tem tantas pessoas pulando de um lado para o outro. Inclusive dentro de igrejas, pulando de igreja para igreja. Inclusive na fé. Hoje são crentes, hoje evangélico, amanhã católico, depois espírita, depois umbanda e vai seguindo. Porque dependendo da onda que der, o vento que der, já que eu não tenho um propósito, me leva. E vai me levar e vai me arrastar para qualquer lugar. Por isso que é importante você ter propósito. Talvez a sua vida tenha sido guiada pelo medo. Pastor, depois da pandemia, o medo me domina. Tudo que eu faço é me tremendo. Eu não posso ouvir sobre doença. Eu não posso ouvir que fulano teve a doença. Eu já começo a sentir, a dor de cabeça vem para mim, a dor no corpo, e tudo vem para mim também. Talvez a aprovação social é que tem guiado a tua vida. E nesse grande mar aí, esse vento da aprovação, será que o que é que o outro vai achar? O que é que fulano vai achar? O que é que ciclano vai achar? O pessoal da minha sala vai achar? O pessoal da minha escola vai achar? O pessoal da faculdade irão achar? O que é que as pessoas, se eu postar isso aqui, vão achar? E eu posto pensando na opinião do outro, e eu não posto pensando na opinião do outro, e vivo uma prisão. Uma vida sem propósito. Mas repete comigo, Deus tem uma vida com propósito para mim. Amém? Nessa noite eu quero que Deus revele um grande alvo para que você tenha propósito. Porque o propósito vai gerar pelo menos 2 coisas. Ele vai te motivar, se você sabe onde você quer chegar. Se você sabe que quer se graduar, se você sabe que quer um relacionamento, um casamento. Então, o propósito, ele vai mostrar motivação. Vai seguindo, irmão. Próximo. Isso. O propósito, ele vai mostrar a tua motivação, a motivação certa, no seu coração. Vai mostrar onde é que você vai chegar e vai te motivar para isso. Por exemplo, cadê a galera que treina aqui da academia? Diga eu. Bem forte, bombado. Vai, diga eu. Isso. Então você precisa de um propósito para continuar. Se você não tiver uma meta plausível para encontrar, pastor, eu quero ser o gaulês. Cadê o pessoal que quer ser gaulês aqui? Ninguém assume, né? Mas quer. E aí, eu quero chegar lá, eu quero ser bombadão que nem um cara lá, tá daquele tamanho. E aí, mostra aquilo ali, e aí eu vou caminhando em direção àquilo. Não, pastor, a minha questão é saúde. Eu preciso de saúde. Estou me sentindo cansado, apático, sem vida. Então eu vou pensando no meu bem-estar. Mas se eu deixo aberto, eu vou por ir. Às vezes nem vou. Se eu não tenho um objetivo, se eu não começo a seguir os caras para ver na minha frente uma imagem do que eu quero alcançar, eu me perco, eu não me motivo. Então a gente precisa disso, esse propósito, essa meta, esse alvo, vai nos motivar a caminhar. Mas a gente também, o propósito gera um caminho. Se o meu exemplo, por exemplo, de ser esse cara, eu preciso andar no caminho, não é só olhar para lá, mas eu preciso andar nesse caminho. Aí de repente termina o culto, o irmão me chama para comer pastel. Eu saí do caminho, sim ou não? Estou perdendo o propósito. Eu digo, não, no meu propósito não me deixa comer esse tipo de coisa. Eu não saio do propósito, continuo aqui e me alimento conforme a orientação que eu recebi, para que eu alcance aquilo. Dia desse meu carro estava na oficina em Fortaleza, eu perguntei, ué, me dá uma carona? Mas tu passa por onde? Porque o caminho importa. Eu não vou fazer o cara mudar o caminho dele, eu preciso saber se o caminho dele passa perto da oficina. Porque o meu propósito é a oficina, mas eu tenho que entender o caminho. Estava brincando com moto aqui no primeiro culto. De vez em quando no grupo da igreja, você vai ouvir o Mota pedir, tem alguém aí em Fortaleza para trazer umas coisas para mim? Alguém já ouviu isso? E sempre tem.
Mas quantos respondem? Nunca ninguém responde. E aí sempre entra o Tito ou algum outro dizendo, olha, tem alguém, espero ter ajudado. Manda a figurinha lá. Por que não responde? Porque a pessoa foi lá para uma consulta, lá no Papicu, 2h da tarde. E agora é 1h30, eu estou aqui, como é que eu vou pegar as cores do Motinha lá no centro? Porque eu não mudo o meu caminho, porque o meu propósito é a consulta de 2 horas. Se eu mudar o meu caminho, eu perco o meu propósito. Então, ter um propósito vai te deixar e você vai continuar no caminho. Você vai continuar andando no caminho. Entenda isso. Então, entenda a primeira coisa. Você precisa de um propósito para viver. Sim ou não? Se você não tem um propósito, qualquer coisa pode te levar para qualquer lugar. E às vezes você está distante da vontade do Senhor. Primeiro propósito da sua vida. Guarda isso no seu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Entenda que você tem um porquê de existir. Você não é um acidente, amém? Você não pode ser um barco solto. Se o Criador, quem fez o barco tem um propósito, tem uma linha de chegada para você. E algo muito específico para a sua vida. Então o primeiro propósito para a sua vida é você entender que essa vida não é só o agora. Você precisa entender que o grande propósito dessa vida é entender que existe algo a mais. Esses dias aqui, o que a gente vive aqui, podem ter muita influência na sua eternidade. Mas olha a loucura. Eternidade é algo que não acaba, sim ou não? E às vezes a gente está perdendo a eternidade por algo que acaba. Pelos nossos dias aqui nessa terra, nessa vida. Esse mundo aqui, meu amado, é algo muito temporário, muito breve, na frente da eternidade. Filipenses 3:20 diz, a nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus. Ou seja, a nossa casa, meu querido, a nossa morada, o nosso país, a nossa pátria, não é aqui. Vivemos muito pouco aqui. Por que a gente perde a nossa vida investindo em coisas que vão ficar aqui? E não em riquezas que vão se refletir por toda a eternidade. É loucura, mas a gente vive assim. Porque o propósito do nosso coração é a riqueza aqui. Enquanto que o propósito do nosso coração tem que ser a riqueza lá. Gerar algo eterno. Tem que ser o propósito da sua vida. Quantas vezes a gente sofre por coisas daqui, tirando os olhos da eternidade. Pastor, eu estou triste esses dias. O que foi, irmão? Saiu o iPhone 17, pastor. Como é que eu vou comprar esse negócio? É uns 10 mil, quem me ajuda? É mais? Mais? Quanto? Quê? Meu Deus. Estão dizendo que é 18 mil reais aqui, um celular. Aí a pessoa vai o quê? Meu Deus, e agora? Deixa eu fazer os cálculos aqui. Se eu der 1.000 por mês. Não. Eu compro minha casa, um iPhone. Não, eu vou comprar minha moto. E aí a pessoa começa a entrar nesse estado de terra, no coração, muito terra, temporário, e vai perdendo coisas eternas. Tocando em coisas e valorizando coisas, enquanto que pessoas que não são eternas aqui na terra, pessoas que não estarão para sempre ao seu lado aqui, mas que você está tendo oportunidades de encontrar-se com essas vidas, perdendo tempo em objetos que a gente pode segurar e se perder ganhar outro, e perdendo vidas que se a gente não tiver mais, a gente não vai ganhar outro. Quantas vezes a gente deixa de ter amigos, irmãos, a mãe por perto, porque a nossa atenção está numa tela. Eu me policiado demais com esse tipo de coisa, porque se a gente deixar, toda hora tem uma demanda para o pastor resolver. Se eu deixar isso aqui, vai me dominar. Então eu tenho tentado cada vez mais, Deus, tira os meus olhos dessas coisas, porque daqui a pouco, meus filhos já estão rapazes aí. A Maluzinha está uma mocinha. E aí, eu não aproveitei. Esse dia eu estava dizendo para o Biel, tu passou o dia no videogame hoje? Sabe o que tu vai lembrar do dia de hoje? Ele parou assim, nada. Foi mais uma tela, mais um tempo jogando e nada. Nós devemos entender que justamente, às vezes a gente gasta a nossa vida em riquezas. E talvez o propósito da sua vida é acumular riquezas. E o curso que você assiste é sempre como enriquecer. O livro é 12 passos para ser rico.
O filme é um terço da riqueza. E por aí vai. Mas nunca. Certa vez eu escutei essa frase e me impactou. Nunca vi um cortejo fúnebre, onde na frente ia o caixão e atrás um carro forte, levando a riqueza da pessoa. Sempre vai ficar para alguém. Ela leva o que ela fez para a eternidade. Em nome de Jesus, não gaste a sua vida naquilo que não é eterno. Deus te trouxe aqui para você abrir os seus olhos para a eternidade. Tudo que fizermos aqui para o reino de Deus não é em vão. Viva para o reino do Senhor. Deixe de sofrer pelas migalhas que o mundo quer te oferecer. Viva com os olhos para o Senhor. Segundo o propósito do homem, o propósito maior do homem é glorificar a Deus. Repete comigo. O propósito maior do homem é glorificar a Deus. No Catecismo Maior de Westminster tem essa afirmação lá, logo no início. O propósito maior do homem é a glória de Deus, gerar a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer pode ser para a glória de Deus. O seu trabalhar, amanhã é segunda-feira, diga misericórdia. Não, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou poder ir trabalhar e eu vou poder gerar glória para Deus. Pastor, mas o meu patrão é chato. Mas você não está lá pelo seu patrão, sim ou não? Você está lá. Pastor, mas como é que pode gerar glória para Deus sentado e atendendo pessoas? Isso mesmo, olhe no olho, sorria. Dê um bom dia diferente. Gere glória para Deus. Imagine como é que Jesus atenderia essa pessoa. Como é que ele trataria essa pessoa. E faça. Gere glória a Deus. Chega de murmurar. Chega de reclamar. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor não sabe o que está falando. Eu vou sair daqui. Tem uma pilha de louça lá em casa. Você, em nome de Jesus, vai lavar a louça hoje à noite, gerando glória para Deus. Amém? Como é que eu faço isso? Fazendo o seu melhor. A jantinha. Quem está com fome aí? Diga eu. Imagina, a partir de hoje, todas as jantas, almoços, serem feitos com um pensamento no Rei. Estou cozinhando para a glória de Deus. Minha casa merece estar limpa para a glória de quem? De Deus. Meus dias, os meus contatos sociais, tudo para a glória de Deus. O meu ambiente de trabalho, a piada que não agrada a Deus, eu não estou lá. Não gera glória para Deus, então não é o meu propósito, não é o meu caminho. Isso aqui é um motinha pedindo para eu pegar a cor no centro. Não vou. Se afasta. Se não gera glória para Deus, eu não é o caminho para eu ir. Em nome do Senhor Jesus. Se pergunta cada vez mais, é uma das perguntas que eu mais faço na minha vida. Para quê? Treine aí, vai, diga assim, para quê? Para quê? Para quê? Olha aí como faz a gente pensar. Para que você veio para a igreja hoje? Eu vim, na verdade, eu vim para a igreja, para ir para os parques depois. Para que você vem para a igreja? Pelos amigos? Para quê? É para o irmão não me cobrar, porque ele enche o saco se eu faltar culto? Se pergunta para que você lê esse livro? É para cumprir um calendário bíblico? É uma meta, todo dia eu tenho que ler 3 capítulos. É para isso? Ou é para ouvir a voz do Senhor? Ou é para relacionar-se com Ele? Para que eu estou pregando aqui? É para afagar o seu ego? É para fazer você sorrir? Ou é para a glória de Deus? Para que você tem feito o que tem feito? Para que você tem trabalhado? Qual o sentido de você trabalhar? Tantas vezes, na segunda-feira eu atendo na psicologia, eu faço essa oração antes do primeiro cliente chegar a Deus. Que eu consiga gerar glória para o Senhor aqui nos meus atendimentos. Que essa pessoa consiga de alguma forma ser ajudada nesse ambiente, nessa sala aqui. Esse é o nosso pensamento em tudo, igreja. Será que eu fechando o cara no trânsito, eu estou gerando glória para Deus? Sim ou não?
Será que eu fechando os vidros para esculhambar ele? Estou gerando glória para Deus? Para que eu tenho usado o meu celular? Para que você se vestiu hoje? Foi para ser visto? Para ser notado? Para ser elogiado? Pastor, tem que ter um ministério na igreja aqui, um ministério de métricas. Para a gente medir a saia das irmãs, a roupa da irmã. Ver se está cumprido ou não. A pergunta é simples. É colocar a roupa e dizer, para quê? Glorifica a Deus? Sim, está glorificando meu Deus. Estou bem vestidinha, todo cobertinha. Ovelha tem que estar com pele mesmo. Ou com lã. Então vou. É glória de Deus. Vou treinar, tira a lã, tira a ovelha. Não, que negócio é esse? Para quê? Treinar só de quase nua na academia. Para quê? É para ser vista? Porque agora meu corpo está diferente, eu tenho que ser visto? Se não é a glória de Deus, não faça. Porque o propósito maior da nossa vida é o quê? Gerar glória a Deus. É simples. Se você perguntasse em cada ação sua, vou comer aqui, eu vou chegar primeiro em casa, terminou o culto aqui, eu saio desesperado, porque eu sei que sobrou um pedaço da lasanha, e minha esposa é mais gulosa do que eu, vou comer primeiro. Isso gera glória a Deus? Ou dividir talvez? É cada ato, é cada ação, é cada detalhe. É relacionamento, é ação, é trabalho, é faculdade. Pescar, igreja, me ajuda aí, na prova, gera glória a Deus, sim ou não? É simples. Pastor, onde é que tem versículo aqui dizendo que não pesca, não pode pescar? Se pergunta, gera glória a Deus? Se copiar do outro? Terceira verdade. Entenda isso, se Deus tem um propósito em cada vida, como é que Deus teria um propósito numa vida tão limitada quanto a minha? Já pensou nisso? Eu já, várias vezes. Eu sei das minhas limitações, e por um bom tempo as minhas limitações foram a minha justificativa perfeita para eu não fazer, para eu não ir, para eu não caminhar, para eu não dizer sim ao Senhor. Porque eu olhava para mim mesmo e dizia, eu não consigo, como é que o Júnior vai fazer isso? Como é que ele vai gerir isso? Como é que ele vai lidar com pessoas? Como é que ele vai falar em público? Como é que é isso? Eu olhava para mim, para as minhas limitações, e aquilo ali barrava o propósito do Senhor na minha vida. Terceira verdade, as suas limitações não impedirão que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Aliás, as suas limitações foram colocadas por quem? Por Deus. Ele te fez assim, limitado. E suspeite da sua limitação, porque muito provavelmente Ele vai te chamar nessa área que você não consegue fazer direito só, com um propósito. Lembra que Davi, o rei Davi, foi chamado para ser rei ungido, enquanto ele era pastor, limitado, lidando apenas com animais. Como é que vai ser rei de uma nação? José estava no fundo do poço, vendido pelos irmãos, mas foi chamado para ser governador. Gideão, malhando o trigo, foi chamado para ser general, coronel de um exército, de uma batalha. Pedro pescando peixes e frustrado, porque nem aquilo ele conseguiu fazer. É chamado para ser apóstolo do Senhor, profeta do Senhor. Moisés, pesado na língua, não sabia falar, se expressar bem. É chamado justamente para conversar com o faraó, para libertar um povo. Ele que precisava ser liberto da sua vida, da sua condenação. Paulo, apóstolo do Senhor, fariseu, é chamado para ser pregador aos gentios. Por toda a vida dele, ele excluiu aquele povo, não podia se misturar, e Jesus chama, olha, é nessa área, é nesse povo, são com essas pessoas que eu quero te chamar, para abolir a lei e pregar a cruz de Cristo. Entenda isso. Provavelmente você, nas suas limitações, Deus vai te chamar para algo, porque não é sobre você, é sobre entregar voluntariamente, com confiança, o barco da sua vida ao Rei, para que Ele faça. Porque os propósitos do Senhor não se limitam ao seu contexto de hoje. Amém? Pastor, não sei. Parabéns. Que bom. Pastor, não consigo. Amém. Que alegria ouvir isso. Isaías 41, 20. Para que o povo veja e saiba, e todos considerem, juntos entendam que a mão do Senhor fez isso. Não é o Júnior, não é o Ei, não é o Raimundo,
Não é o carneiro. É o nome do líder do nosso louvor. Carneiro. Não é ele. Não é o irmão do teclado. Não são os irmãos aqui da frente. Não é a nossa capacidade. Meu amado, se fosse a minha capacidade, a igreja não tinha durado uma semana. É para que todos vejam e considerem que somente a explicação é a mão de Deus. Essa igreja, em 3 meses, nós já estávamos nesse local com essa quantidade de pessoas aqui. 3 meses. Júnior, como foi isso? Não sei. É para que todo mundo olhe e veja que foi a mão de Deus. Não fecha a conta, e que bom que não fecha, para que todos considerem e vejam juntamente e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Se você, meu amado, em nome de Jesus, abrir sua vida, seu coração e entender suas limitações nas mãos do Senhor, na mão do Deus que tudo pode, não vão paralisar, mas ao contrário, vai ser porta de entrada para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Você viverá novos dias, dias de propósito no Senhor. Então entenda, se Ele tem te chamado, nunca ouse confiar nas suas habilidades. Eu vou se for no meu terreno que eu conheço. Que besteira. Entenda isso, que justamente Deus nos chama e nos tira do conforto para que outras pessoas... Como é que pode? Aquele cara era tão tolo e agora tão sábio. Era tão fraco e está tão forte. Era tão medroso e tem tanta fé agora. Ele é tão preguiçoso e agora tão valente. Que história é essa? 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezadas e que não são nada, as que o mundo considera nada, para reduzir a nada as que são. Então por que Ele escolhe os que nada são? Verso 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe os maguinhos, os fraquinhos, para que todos olhem, não é o Júnior. Deus escolhe os improváveis para que as pessoas vejam que a glória é do Senhor. Você se acha limitado? Não precisa responder. Você se acha fraco, impotente, incapaz? Parabéns. Isso é terreno frutífero para que a mão do Senhor haja através de você. Porque a glória sempre será do Senhor. Ele escolhe os que nada são, para que todos vejam que foi Deus que fez e não o homem. Não é pela sua capacidade, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, mas pela poderosa mão do Senhor através de você. Pastor, então eu entendo isso. Eu sei que o Senhor tem propósito para a minha vida. Eu já até entendo o propósito. Meu chamado é muito claro na minha vida, mas por que não acontece? Calma. O propósito do Senhor, ele envolve tempo, um tempo correto para acontecer. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Entenda isso. Deus tem te chamado. É Deus que vai fazer através de você. Talvez você seja o próximo Moisés. Pastor, língua pesada, eu até gaguejo, eu até não sei falar, eu sou medroso, meu Deus, eu empurro os outros e não vou. Então se prepare, pode ser que Deus está querendo fazer através de você, para que todos vejam e vai. Aquele ali não era o gago, não. Aquele ali não era o tímido, não. Aquele ali não era o medroso, não. Aquele ali não era o que sofria, o que empurrava os outros para ir. Aquele ali não era o que se escondia atrás do trabalho, no cartaz, na escola, e agora está à frente, agora está falando. Aquele ali não é. E o que é isso? Mão de Deus. Para que todos compreendam e vejam e cheguem a uma conclusão clara que somente a mão do Senhor explica o que está acontecendo no nosso meio. Receba do Senhor essa palavra, coloque suas mãos assim. Eu profetizo em nome de Jesus que vidas irão se admirar com o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora. Vidas irão olhar para você e perguntar se o que está acontecendo, porque a conta não vai fechar. Eu profetizo na sua vida que você viverá um tempo em que vidas procurarão explicações e chegarão a uma única explicação, que é a mão do Senhor fazendo e sendo executada através de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somente vá. Somente vá. Pastor, mas eu sou só um pescador. Como é que eu vou trabalhar com homens, ser um evangelista? Vá. Pedro foi. Pedro largou. Viver o propósito do Senhor envolve perder algumas coisas.
abandonar algumas coisas. Então perca o que for necessário. Perca o mundo. Morra para si mesmo. Morra para esse mundo. Morra para essa sedução da riqueza, dos aplausos, aprovações do mundo. Morra para tudo isso. Mas viva eternamente para a glória do Senhor. Aprenda a descansar. Repete comigo, eu vou descansar. Aprenda a descansar vivendo no melhor lugar. Sabe qual é o melhor lugar para a sua vida? Está no centro do propósito de Deus. É o melhor lugar. Não há, pastor, uma casa lá na Guaramiranga. Não, nem compara. Não, porque o senhor não sabe a casa de praia que o meu tio tem, nem compara. O melhor lugar para você viver é viver no centro do propósito do Senhor para a sua vida. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas centralizado, entendendo o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é esse, Deus vai à tua frente. É como se você estivesse numa fila indiana. Jesus andando em direção ao seu propósito. Hora ou outra, Jesus vai correr e você tem que correr. Não perca ele. Sinta o cheiro dele. Mas hora ou outra, Jesus faz isso muito bem. Ele vai matando aqui devagarzinho. Só bem devagarzinho. Você não vai andar não. Mas se aí você é tentado a tomar a frente, porque o propósito está ali, Jesus. Por que o Senhor parou agora e está indo devagar agora? Eu vou passar da frente. Besteira que você faz. Porque a submissão precede esse tocar no propósito. Entenda que Deus tem um tempo, tem uma forma adequada para você viver o propósito dele na sua vida. Não ouse passar à frente. Entenda em cada passo, é vontade do Senhor, é tempo do Senhor, é forma do Senhor, eu estou pronto para isso, é Deus que está me chamando mesmo ao meu coração, o que é? Pergunta qual o propósito do Senhor em cada ato na sua vida, para que você viva de maneira plena. Você tem que viver plenamente debaixo da vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé e já ir tocando no coração aí. Já feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero em nome do Senhor Jesus que você, de maneira sincera, talvez você não estava andando, olhando demais para si. Eu quero que você diga, Deus, usa-me, Pai. Eu sei que eu nada sou, nada posso, nada consigo. Eu sei que eu sou um cara de impuros lábios, meu Deus, mas que o Senhor me santifique nessa noite. Toca nos meus lábios, assim como o Senhor fez com Isaías. Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas vidas que estão reunidas nesse lugar, esses homens e essas mulheres que estão aqui, meu Pai, meu Deus, possam primeiro abandonar a sedução do mundo. Se o mundo tem se tornado o propósito de vida dessas vidas, se o mundo tem, meu Deus, seduzido essas vidas para as riquezas temporárias, nos cura disso, tira os nossos olhos disso em nome de Jesus, meu Pai. Que nós possamos crescer e continuar crescendo, meu Pai, na Tua vontade em nome de Jesus. Que no nosso meio, homens e mulheres vivam, meu Deus, para a Tua glória. O nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso beber, o comer, tudo que a gente faça, que a gente tenha um propósito claro na nossa vida, que é gerar glória ao Senhor. Que nenhuma outra voz tome o Teu lugar, que nenhuma outra expressão, meu Pai, esteja aqui, meu Deus, e reine no nosso meio, e frutifique no nosso meio, meu Pai. Se há vidas no nosso meio sem propósito, vagando e vagueando por aí, meu Pai, e qualquer onda tem levado de um lado para o outro, meu Pai. Se há pessoas aqui pensando em desistir da vida por falta de propósito, meu Pai, que essa noite seja uma noite de resgate, de restauração, que a Tua doce voz, que o Teu propósito sublime, meu Deus, transpareça para essas vidas, meu Deus, que fique claro, que cada mão, meu Deus, veja, que cada homem veja, cada mente observe, meu Pai, o que o Senhor vai fazer através dessas pessoas, para que todos considerem, cheguem à conclusão que é a mão poderosa do Senhor que tem feito. Eis-nos aqui, Pai, nada podemos sem o Senhor. Queremos habitar nesse lugar, meu Pai. Queremos sentar na Tua presença, meu Pai. Queremos descansar, meu Pai, no centro da Tua vontade, no centro do Teu propósito para a nossa vida, meu Pai. O Senhor tem propósito, meu Deus, e planos de paz para a nossa vida e não de mal, meu Pai. Que a gente descanse, recebendo do Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus.